Bem-vindos ao Baú do Trader desse quase final de fevereiro, mas temos ainda mais um pregão para encerrarmos aí esse mês de um ano bissexto. Bom, o que eu acho interessante em analisarmos num pregão de hoje é que, em função da alta expressiva na data de ontem, era natural a gente ter a chamada regressão à média, que eu sempre comento com vocês. Isso é inevitável dentro da estatística e quem estuda isso sabe que haverá uma regressão à média, né? E analisando então o movimento diário, vocês observem aqui exatamente o pregão de hoje, ele faz o movimento expressivo de ontem voltar para dentro do canal lateral que eu já havia apontado aqui. Você pode encontrar todas as explicações que você lerá isso no jornal amanhã, né? No dia posterior desse pregão, com essa queda de mais de 1%. Isso é bastante interessante, porque eu já comento com vocês que a justificativa você sempre lê no jornal no dia seguinte. Aí você encontra para tudo, todos os gostos e tal. Evidentemente que pesou bastante forte queda das ações da Petrobras, né? Mas se não fosse isso, você teria que arranjar uma outra desculpa, talvez a baixa não fosse tão incisiva, e aí você teria uma regressão à média, não em um pregão, mas em 2 ou 3 pregões, como eu já mostrei que ocorreu num processo, por exemplo, lento. Você quer ver o exemplo de um processo lento? Esse aqui, ó, né? Começo do mês, uma alta gigantesca, e levou 4 pregões sucessivos para haver a regressão à média. Então não necessariamente isso acontece de uma vez com um pregão só. Mas os retornos exagerados ou as baixas fora de padrão também elas são recuperadas depois de um certo tempo. Por isso que é muito comum, quem já opera há muitos anos, saber que gaps, chamados gaps, eles são feitos para serem fechados. Seja gap de alta, seja gap de baixa, ele vai ser fechado, né? Porque o gap é uma coisa que, né, você não deveria existir, uma ausência de preços, e aí simplesmente você forma uma separação entre a sequência de preços, ou para cima ou para baixo. É uma coisa disruptiva, né? E aí ele acaba sendo depois neutralizado, né? Agora, voltando à questão então da Petrobras, depois eu vou passar para a questão das debêntures incentivadas, que eu já havia prometido aqui no último vídeo. Vocês acham que em empresas sérias como a Chevron, a ExxonMobil, acontece algo assim? Que o presidente dessas empresas simplesmente dá uma entrevista falando de coisas exatamente fundamentais para a decisão de quem investe em renda variável, que é a questão de dividendos. Então, vocês acham que acontece isso? Por isso que eu digo, não seja minoritário. Não seja minoritário. Se você já viu o estilo de gestão de uma empresa dessa, e se você continuar insistindo, depois você não vai reclamar de ser minoritário, tá certo? Aliás, os amigos agradecem muito, né? Os amigos que operaram vendidos, nossa, agradecem muito, né? Essa dica, né? Pois é. Então isso não acontece, realmente não acontece, né? Mas no Brasil acontece. No Brasil acontece. Em pleno dia, em pregão, não é nota explicativa, não é fato relevante, não é uma entrevista, é uma simples entrevista. Não, eu estou apenas delirando aqui, falando algumas coisas aqui e tal, que pode afetar a relação preço-lucro fortemente de uma ação como essa, né? Mas aí, né? O que esperar, né? O que esperar. Bom, aí vamos então para a questão das debêntures que eu falei. Eles estão carregando fortemente na emissão de debêntures, aproveitando inclusive aquelas restrições dos CRIs e CRAs, que entram em vigor aí 1º de julho. Então o pessoal da originação já está, né? Se imagina aí que cerca de 30 bilhões foram colocados ao longo do mês de fevereiro. Então aí vai um alerta para vocês. Daqui a 5, 7, 8, eu já vi até 18 anos a emissão anunciada. Você não vai achar o assessor que te empurrou essa porcaria. Você não vai achar o cara do banco de investimento que originou isso. Talvez a empresa você não encontre nem alguém para falar daqui a 5, 7, 10, 15, 18 anos. Tudo isso para, se tudo der certo, você não pagar 15% sobre o ganho. Então tome cuidado. Tudo funciona muito bem num cenário como esse,
em que está se dizendo, olha, o Banco Central vai continuar reduzindo a taxa Selic. Filho, a taxa Selic é uma taxa de curto prazo. O que interessa, o que manda na jogada, são as taxas de juro longas dos contratos futuros, que inclusive é o balizamento para o próprio Tesouro quando ele coloca os títulos pré-fixados ou aqueles com indexação à inflação nos leilões. Mas tem uma baliza, que são os contratos futuros olhando lá para frente. Nós temos contratos, né, já negociados, nós temos os vértices, você pode acompanhar isso até depois de 2030, facilmente. Né? Então, estão aproveitando uma janela de oportunidade para pegar o dinheiro das sardinhas, e a sardinha não fica na lata. Por isso que eu digo, a sardinha fica na lata. Claro que tem o óleo para ela ficar se refrescando no óleo, mas a sardinha está presa na lata. Então quando você comprar uma debênture, lembre-se, você acaba de se tornar uma sardinha dentro da lata. Porque você não vai sair da lata até chegar o vencimento. Aí de você, se você tentar pular fora, aí você vai lá no site da Ambima e coloca aquela debênture fofa que você comprou e vai vendo o deságio que tem no mercado secundário, quando você tentar pular fora da lata, da sardinha. Só que num cenário nos próximos meses, enquanto a taxa Selic de curto prazo, ela continuar sendo reduzida, os caras vão ficar empurrando isso. Vão ficar empurrando, dizendo para você. Só que, historicamente, eu já vi isso várias vezes. Até o momento em que você chega no limite que você pode descer a taxa Selic e as taxas futuras de juro começam simplesmente a empinar. Né? Aí, meu filho, todo aquele glamour que você teve naquela debênture, que olha, está acima do CDI, vira paçoca, simplesmente vira paçoca. Porque o título longo, quando você fizer o cálculo, trazer a valor presente, que é a curva a mercado, você verá o deságio que será aplicado sobre o valor nominal do título. Aí nós vamos separar os homens dos meninos, tá certo? E aí você não vai mais encontrar aquele cara fofo que vendeu para você, que ele vai dizer assim, aqueles que você encontrar na rua, vai dizer, quem podia imaginar depois de 2024, lembre-se que você comprou uma debênture de 8 anos. Então lá para 2025, 2026, ainda é o começo, é a infância dessa debênture. Então se acontecer alguma coisa lá para 2026, que os juros voltem a 12%, 13%, o juro futuro, né? Empinando o juro futuro lá para o fim da década, 12%, 13%, você está lascado. E aí você não tem como sair da lata. Então, aprenda isso. Não troque a liquidez. Não troque a liquidez simplesmente por isenção de imposto. Isso é uma grande besteira. E o cara pega sempre nesses contrapés. Enquanto você tem que estar mais preocupado com o que vai acontecer na questão fiscal nesse ano, o cara vai te empurrar para você ficar ilíquido. Você não vai conseguir sair, ele vai ganhar a comissão dele e você vai ficar ali na lata junto com as outras sardinhas, tá bom? Então essa é a dica que eu tenho aqui para vocês nesse apagar das luzes, digamos assim, do mês de fevereiro.